Fala pessoal. Pessoal, tenho recebido muito questionamento, né, sobre como preencher a planilha de cálculo de queda de tensão para loteamento, né? Então, essa semana eu já recebi de dois seguidores aqui e decidi fazer um vídeo mostrando, né? Então, essa aqui é o anexo 1 da norma NT04 da Equatorial, né? Lembrando que é o padrão Equatorial. Aqui ela pede algumas informações, o nome da empresa, o proprietário, né? O projeto, qual que é o loteamento, o nome do loteamento, o nome do proprietário. Aqui, no caso, o autor, né? Eu ponho meu nome, o CREA e a data. Beleza, só informações simples que já vem na planilha. Detalhe, nós só vamos preencher os campos marcados aqui em azul. O restante da planilha ela é toda travada, né? Então não dá para a gente fazer modificação nela. O primeiro item que tem aqui é a área do lote, né? O que que acontece? Muito raramente os lotes são todos de um tamanho padrão, né? Lógico, vai ter a maioria que são 10 por 20, 15 por 20, por aí vai, né? Então, muito dificilmente vai ter todos os lotes do mesmo tamanho. Então, nós vamos precisar calcular aqui uma área média, né? Uma média ponderada dessa área de lote para poder preencher. O quilo caviar por consumidor tradicional também vai ser o quê? Uma média ponderada das cargas que podem ser utilizadas naquele lote, né? Isso é uma estimativa. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo aqui. Beleza, então aqui na norma NT04, né, da Equatorial, é a norma mais atualizada que tem no site. Ela traz aqui na tabela 21 a demanda diversificada de loteamento, né, para loteamento. Então, para cada área de terreno, a Equatorial ela traz uma potência a ser especificada, estipulada, né, para aquele terreno. Então, nós temos aqui 50, 60, 70, 80, ela vai aí até 600, né, mais ou menos, indo de 10 em 10 até 600. Depois ela já pula para 1.200 metros quadrados e 2.000 metros quadrados. Né? Para cada um deles, ele tem uma potência aqui estipulada. Beleza, então o que, que nós vamos precisar fazer? Calcular a área média desses terrenos, uma média ponderada, e a carga média ponderada, né? Demanda individual ponderada para essa carga. Para isso eu fiz uma planilha no Excel, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, mas pode ser feito também à mão. Dá mais trabalho, mas dá para fazer. E aqui eu tenho uma tabela resumo que eu fiz das áreas, né? Então eu tenho as áreas aqui dos lotes, as potências, esses dados aqui retirados lá da NT04, a quantidade de lotes, quando eu vou fazer a divisão lá de carga, né? Então aqui eu tenho a potência total, que é a potência multiplicada pela quantidade de lotes. E tem uma área total, que é a área do lote multiplicada pela quantidade. O que, que nós vamos ter aqui na potência ponderada? Nós vamos ter a soma da potência total dividido pela quantidade de lotes. E aqui na área ponderada, nós vamos ter o que? A soma da área total, né, calculada para cada um, dividido também pela quantidade de lotes. E aqui eu só faço a quantidade para poder comparar lá na planilha, né, para saber se eu não esqueci nenhum lote, de colocar nenhum lote lá na hora de fazer a divisão. Beleza, aqui se aumentar as áreas dos lotes, eu posso mudar também, acrescento linhas, né, retiro, então vai depender de cada projeto. Voltando aqui na norma, quando nós viemos ver aqui a área, né, 266, deixa eu ver quanto era antes, a área ponderada lá, 263, né, então 260 dá 2,55 kVA para cada lote, né, e foi exatamente o que nós encontramos lá no cálculo da potência ponderada. Então aqui na planilha eu vou preencher a área média, né? A área média de 263, vou pôr aqui 263, e o kVA por consumidor eu vou botar 2,55. Né? Então esse aqui é o primeiro passo que nós precisamos observar.
Fator de crescimento. A concessionária Equatorial, na norma, ela não é bem clara sobre isso, né? Então, de prática que eu já tenho, de projetos que eu faço, o que que eu sempre ponho aqui? Eu ponho um fator de crescimento de 5%, né? Ou seja, a cada ano vai crescer em 5% essa carga instalada. O cabo. O cabo eu sempre uso XLPE, né? Já é padrão da concessionária. Então aqui ela já vai calcular a demanda total instalada, já vai dar o maior. Não, isso daqui eu vou precisar preencher daqui a pouco. Vou mostrar daqui a pouco. A empresa, aqui ela só mostra duas opções, SEMAR e CELPA. Né? Então a CELPA ela tem a tensão monofásica de 127 volts. Já SEMAR, CEPISA, as empresas que não são da SEMAR, ou da CELPA, na verdade, ela já tem um nível de tensão monofásico de 220, né? Então eu vou fazer apenas essa separação aqui. Vou colocar aqui SEMAR, né? Então a tensão trifásica 380. Se eu boto CELPA, a tensão trifásica 220, monofásica 127. Vou botar aqui SEMAR. Fator de potência, ele já pede que seja 92, né? Então é obrigatório. Carga pesada, o que que ela fala aqui, ó? Nesse campo deverá ser informado o período de ocorrência da demanda máxima do transformador. D para diurno e N para noturno, né? Então, isso você vai fazer um estudo de como é que vai funcionar mais ou menos essas cargas. Se for uma área residencial, grande parte das cargas vão ser durante a noite. Se for uma área comercial, a grande parte da carga, né, a carga pesada, vai ser no período diurno. Beleza, fator de perdas aqui ela vai calcular daqui a pouco, né? Ela vai calcular automaticamente essas partes brancas. Fator de carga. O que é o fator de carga? Aqui na própria norma, na NT04, ela traz o conceito disso. É a razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora ocorrida no mesmo intervalo de tempo especificado. Então, o que que eu considero? A norma também, ela não traz um valor específico para esse item, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco um caso um pouco extremo, né? Então, eu coloco que a demanda média, dividida pela essa demanda máxima, ela seja de 70%, né? Então, eu boto lá um fator de carga de 0,7. Mas isso é de prática, né? Não tem, o normativo ele não traz isso. Eu sempre coloco isso, esse valor. Então, aqui no fator de carga, eu sempre coloco 0,7. Né? Quando eu preenchi aqui o fator de carga, o que que apareceu? Já aparece o fator de perdas, já aparece aqui as perdas totais em kWh por ano, né? Que a concessionária ela vai ter naquela área. Ele já calcula aqui a demanda total, no prazo de 5 anos, e já me diz o transformador a ser utilizado para aquela área. Beleza? E aqui era o horizonte de estudos, eu utilizo sempre 5 anos. Né? Então ela já dá aqui, já fez uma atualização, né? Deixa eu ver aqui que muda tanto. Pronto. Então muda aqui a demanda total, né? Já que ela já faz essa projeção de 5 anos. Já me dá as perdas demandadas, né? Por carga demandada. A demanda total em 5 anos. E já me dá o transformador. Beleza. Essa é a parte um pouco mais complicada porque a norma não traz bem explicado, né? Ele não dá fator de crescimento, não dá horizonte de estudo, não dá fator de carga e não diz como calcula essa parte aqui das cargas. Beleza. Aqui na segunda parte da, do anexo, né? O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a divisão, o caminhamento, na verdade, do trecho, né? Então eu tenho da saída do transformador até o ponto 5, ou seja, do transformador até o poste que eu coloco lá como ponto 5, eu vou colocar aqui 5 unidades tradicionais, né? Ou seja, eu tenho 5 casas nesse trecho. A cargas especiais, iluminação, né? Então eu coloquei aqui uma iluminação máxima de 150 watts,
né? Lógico, hoje as luminárias de LED têm a potência um pouco mais baixa, né? Mas eu coloco sempre para cima, né? Eu boto bem extremo mesmo. Então ela já me calcula aqui a carga acumulada nesse trecho. O tipo de cabo, nós temos aqui o duplex, triplex ou quadruplex, né? Aqui na concessionária, como são as três fases e mais o neutro, né? O neutro nu, então eu coloco cabo quadruplex. A bitola do cabo vai depender do transformador, né? Então, nesse caso aqui, como é um transformador de 112,5, eu vou utilizar aqui o cabo 70. Isso também tem lá na norma, né? Tem uma tabela mostrando isso. Mas se você quiser simular com qualquer outro tipo de cabo, 10, 16, 25, 35, 50, 70 e 120, ele traz aqui pra gente, né? Então eu coloco aqui 70. E o comprimento do trecho é do transformador até esse ponto 5, né? Uma linha reta onde não tem nenhuma derivação de ramal, né? Então eu coloquei aqui 30 metros. Isso vai depender do projeto, né? Quando você fizer a alocação do transformador, fizer toda a divisão do caminhamento da rede, aí você vai ter esse valor aqui. Beleza, isso para o lado A, né? Para o lado B, o que nós vamos ter aqui? Isso é um lado do transformador e a rede agora indo para o outro lado. Eu tenho aqui o ponto 7, né? Do transformador até esse ponto 7, digamos que nós temos aqui 8 unidades consumidoras, né? Ou seja, nós temos 8 casas que vão ser interligadas nesse ramal, né? Coloquei também aqui uma luminária só, de 150 watts, cabo quadruplex, cabo de 70, 30 metros também, né? Então ele já vai me dar aqui a queda de tensão nesse trecho, já vai me dar a queda de tensão acumulada, a corrente, carregamento e a perda no trecho em kWh por ano, né? Para a gente vai servir alguma coisa isso daqui? Não. O que nós vamos observar? Nós vamos observar a queda de tensão acumulada. Detalhe, aqui em cima ele já mostra qual é a maior queda de tensão, né? Então ele já diz aqui, ó, que o maior carregamento é 38%, isso porque já está preenchido mais lá embaixo. Vou mostrar para vocês. Vou alterando lá e depois eu volto aqui. Então tem aqui, ó, 38% de carga, né? A maior queda de 2,75. Detalhe, a maior queda de tensão que pode ter numa rede de distribuição é de 5%. Né? Então ele ainda diz aqui qual cabo que está sendo utilizado nessa área. Né? Qualquer coisa, se passar de 5%, você pode alterar aqui a bitola do cabo. Maior bitola, menor queda de tensão. Né? Beleza. Então, aqui nesse segundo trecho, nessa terceira parte, na verdade, né? Então, eu fiz a linha tronco, lado A e lado B do transformador, e agora eu vou começar a fazer as derivações. Então, eu tenho aqui, nesse ponto 7, né? Eu vim para o lado esquerdo aqui até o ponto 7. Do ponto 7 até o ponto 9, eu coloquei aqui 12 casas, né? 12 unidades consumidoras. E vou colocar aqui duas iluminações, né? 2 vezes 150, dá os 300 watts, 0,3 kW. Cabo quadruplex, detalhe, aqui eu já mudei o cabo para 35, né? Eu já tenho uma carga menor, então eu já posso começar a reduzir a bitola desse cabo. Aqui a distância 80 metros, né? Então dá para ver que são duas luminárias porque a cada 40 metros você vai ter um poste, né? Então eu tenho duas luminárias aqui. E aqui ele me calcula também as quedas de tensões, né? As cargas, as perdas, ele vai calculando tudo aqui. Beleza. Aqui do ponto 5, né, que já é o outro lado do transformador, ó, um faz a derivação no ponto 5 e o outro ramal faz a derivação no ponto 7. Eu fiz primeiro aqui do ponto 7 ao ponto 9, e depois eu fiz do ponto 5 ao ponto 1. Né? Essa numeração aqui é você que vai definir no seu projeto. Né? Então, aqui é o número do poste 1, 2, 3, 4. Né? Aqui você faz da forma que você achar melhor. Eu coloco sempre ponto 1, 2, 3, 4 e vou até o final. Beleza, nesse trecho eu tenho 8 casas, eu tenho aqui 4 luminárias, né? 4 de 150, cabo quadruplex, cabo de 35 e uma distância de 136 metros. Então, o que acontece? Quando você faz esse cálculo aqui, ele vai somar essa queda de tensão aqui, 2,75, que é a queda de tensão acumulada, né?
mais a queda de tensão que você tem nesse trecho do transformador. Né? Então você tem da saída do transformador até o ponto 5, 1.18, 0.18, né? Mais, cadê o ponto 5? Mais esses 2,57, né? Então a queda de tensão total lá na última casa, né, na casa mais distante, vai ser de 2,75, né? Então lembrando que essa somatória tem que ser menor do que 5%, né? Então nesse caso aqui ele atende. Isso você vai fazendo enquanto você tiver casas, né, para fazer a alimentação. Você vai fazendo o acréscimo de cargas aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 casas, pode observar que a queda de tensão ela vai aumentando. Por quê? A corrente está aumentando no cabo. Se aumenta a corrente mantendo a bitola, vai aumentar a queda de tensão. Né? Então, se eu diminuo aqui a quantidade de casas, botar duas casas só, a queda de tensão já é bem pequena. Né? Então, ela vai fazendo esse cálculo e vendo se é possível você manter ou não essa quantidade de cargas, né? A quantidade de casas. Se chegar a 5% aqui, o que precisa fazer? Divisão diária. Ou seja, você vai chegar no limite que o seu cabo vai poder levar energia até essa casa mais distante sem causar uma queda de tensão muito grande. Outra coisa que eu posso fazer, mudar a bitola do cabo. Se eu tenho um cabo de 35 e eu coloco um cabo de uma bitola maior, o que vai acontecer com a queda de tensão? Vai diminuir. Né? Lógico, isso vai aumentar também custos para o cliente, né? Na aquisição de material. Então, eu prefiro utilizar o cabo de 35, né? No tronco, dependendo do transformador, eu vou olhar na norma qual é o cabo que eu vou utilizar e nas derivações eu vou utilizar o cabo de 35, no máximo um cabo de 50, né? Para não deixar também o preço muito mais caro. Às vezes é melhor você dividir a área do que aumentar a bitola do cabo, né? Então vou deixar aqui 35. E aqui ele fez lá do ponto 7 ao ponto 9, né? Tanto sair do trafo até o ponto 7, do ponto 7 até o ponto 9. Beleza, então isso daqui ele vai me dizer qual vai ser o tráfego que vai ser utilizado. Detalhe, se eu aumentar aqui, vamos botar, tá 103, vamos botar aqui 12 casas, né? Mais 12 casas nesse trecho. O que vai acontecer? A demanda total nos 5 anos vai passar dos 112,5 que era o transformador máximo. Né? Então a própria planilha já me mostra que eu preciso fazer uma divisão diária. Né? Então eu posso ver aqui quantas casas a mais eu posso colocar. Vamos botar 7. Ficou 109, vamos botar 9 casas. Ainda dá 115, lembrando que tem 10% de sobrecarga, que a concessionária aceita. Né? Mas o ideal é que, já tive projeto reprovado com isso, que essa demanda total ela fique abaixo do transformador a ser utilizado. Né? Então vamos botar aqui 7 dá 109, e 8 deu 112,75, né? Então no máximo eu posso colocar aqui 7 casas nesse trecho, né? Que aí no total de casas dá quanto? E se eu fizer essa alteração, eu tenho que ver também a potência ponderada lá, né? Então eu preciso ficar fazendo isso. Eu já tem 35 casas que antes eram 33, né? Então eu ainda consigo colocar duas casas para ser alimentado por esse transformador, né? Considerando essa área e considerando essa carga. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no direct ou pode comentar aqui no vídeo, né? Que eu estou respondendo aí para vocês. Valeu!